O podcast que você ouve agora é uma produção da Central 3. You've had a very difficult stretch, but you continue to perform at a high level. How are you able to get to your games? Basketball, when I'm on the court. Rebecca, in the future, when you interview me, can you please take off your damn heels? He said, I'll present you, provided you let me wear your heels. We'll save that for later. Olá! Esse é o podcast do NBA das Minas. Estamos de volta com o nosso 13º episódio do LBF das Minas, série em que receberemos exclusivamente os atletas das equipes da LBF, a Liga de Basquete Feminino, buscando dar mais visibilidade e mais voz às mulheres do nosso basquete. Está no ar o LBF das Minas. Eu sou a Paola e serei a sua host para hoje. Lembrando que esse podcast chega até você via Central 3 e está disponível no Spotify, iTunes, Castbox e pelo site da Central 3 na internet. Nos sigam nas nossas plataformas e não percam as novidades do NBA das Minas. Vocês podem nos acompanhar pelo Twitter, @NBA das Minas, e pelo Instagram, @NBA das Minas Pod. Nessas redes sociais vocês vão encontrar vários conteúdos sobre basquete, além de acompanhar a cobertura em tempo real dos jogos da NBA, do NBB, da LBF e da WNBA. E temos 2 lembretes importantes. Acessando o nosso cupom, você tem 5% de desconto para comprar aquela jersey que você namora há muito tempo lá no site da Monza Imports, @ImportsMonza no Twitter, além de ter um cupom na nossa lojinha da Odyssey. Tem camisa, caneca, molecom, de novo isso, nossa senhora. Paola, amor. De novo, cara. Ai, gente, tava tão ruim. Ai, foi, né? Aí, ó, tá bom. Tudo lindo. Voltamos. Carol, definitivamente estamos de volta. Como você tá? Então, depois desse seu molecom do abecedário da Paola, né, Paola? Realmente estamos de volta com a sua criação de palavras que existem no mundinho Paola Gunning. Pois é, olha, eu juro pra você, tava tão bonita, tava orgulhosa de mim. A nossa convidada tem que saber que eu faço isso direto, então é isso. Muito bom estar com você de volta, Carol. E aí, sem mais delongas, até pra não errar mais, seja muito bem-vinda ao NBA das Minas, Rafa. E pra gente começar com o pé direito, né? Pode começar se apresentando pro pessoal e contando como é que nasceu o seu amor pela bolinha laranja. Olá, boa noite, tudo bem com vocês? O meu nome é Rafaela Monteiro da Silva, tenho 27 anos, jogo basquete desde os 13 anos e o meu amor começou quando eu tinha entre 12 e 13 anos e eu fazia balé, fazia atletismo, fazia diversos esportes e passando numa quadra lá na Vila Olímpica da Mangueira, né, que foi onde eu comecei, né, com os esportes, com tudo. Um treinador me chamou para começar a tentar o basquete. E aí comecei lá para os 12, 13 anos, depois fiquei 1 ano, e depois, com 15 anos, eu peguei minha primeira seleção de base, primeira seleção brasileira. Então, desde ali, o meu amor foi muito grande, em questão de ter gostado da equipe, em questão de ter gostado de trabalhar com as meninas em grupo e conquistar coisas juntos, né? Até porque eu também fazia atletismo, que era um esporte individual. Mas eu acho que foi isso mesmo que conquistou meu coração. Trabalhar junto, conquistar junto, essas questões. E aí, antes da gente agora começar realmente a falar mais da sua carreira e de objetivos e projetos, a gente tem que anunciar para o pessoal que está ouvindo que na semana passada, no dia 28 de janeiro, foi o seu aniversário. Você completou 27 primaverinhas. Aliás, nós duas somos de janeiro. Então, parabéns para você, a gente deseja tudo de bom. E conta pra gente como é que você comemorou seu aniversário. Obrigada. Você é de aquário, então, né? Eu sou de Capricórnio. Boa, acredito. Ela é capricorniana. Eita. Ela falhou é uma capricorniana que ela não é mão fechada. A Paola ajuda até demais os outros, porque às vezes eu fico com raiva dela. Ai, por pouco então. Falhou por pouco, porque aquário é o melhor signo. Mas tá tudo bem também, porque eu tenho amiga de Capricórnio. Que bom. Então, no dia 28 de janeiro, eu fui detectada com Covid. Então, eu fiquei 7 dias confinada. Não pude fazer nada no meu aniversário. E passei esses os 3 primeiros dias descansando. E
depois dos outros 4 dias, comecei a treinar em casa e pronto, já no 7º dia eu já podia treinar, voltar a treinar com as meninas. E correu tudo bem. É a vida, né? Agora a gente tem que lidar com esse vírus, né? Você disse que eu não queria falar muito de Covid, de pandemia, mas é algo que é inevitável, né? Tá no nosso dia a dia, tá no nosso meio. Mas que a gente tem que sempre ter cuidado, né? O máximo cuidado que eu tenho. E acabou acontecendo, né? Nesses 2 anos, dois anos, né? De pandemia. Tipo, foi a primeira vez que eu peguei Covid. Então, né? Uma hora eu lutei muito para não pegar. Mas uma hora ia acontecer. Mas você tá 100% agora? Eu tô 100%. Tô voltando aos 100%, na verdade, né? Mas tô bem, não tive muitos sintomas. Tipo, recuperei bem. Sabe, em casa, fiquei isolada. De boa, tranquila. Que pena, mas que bom, né? Podia ser pior. Isso. A gente tá muito com essa sensação que todo mundo que escapou nas primeiras ondas, nessa tá sendo pego, né? É bem louco isso. Mas Sim. voltando, você é natural do Rio de Janeiro, dá pra perceber pelo sotaque, quem estiver nos ouvindo, e apareceu no projeto social da Mangueira, um projeto do qual, aliás, também saíram vários atletas que participaram do nosso podcast. Você fez todo tipo de atividade esportiva, como falou no Instituto, na Vila Olímpica da Escola de Samba Carioca, e passou a toda a sua formação esportiva lá, até que se decidiu pelo basquete. Inclusive, tem uma foto que você postou quando você tinha 17 anos, em que você dizia que seu sonho era se tornar jogadora profissional, e você conquistou esse sonho. Como foi que você decidiu, né? Qual a sensação quando você se tornou profissional e viu que o sonho de criança não era apenas um sonho, principalmente se tratando que você é uma mulher negra, então tem todo o esporte dentro, quando a gente faz esse recorte de raça, ele tem um significado diferente, né? Sim, com certeza. Eu acho que eu me dei conta mais quando eu fiz aquele post, né? Porque eu pego aquela foto, encontro, né? Porque minha mãe tem essa revista em casa, que é até a primeira foto. E minha mãe tem essa revista em casa do dia que eu dei essa entrevista, não lembro agora o nome da revista. Mas, tipo, eu peguei essa revista e, tipo, olhei para aquilo e falei, cara, eu realizei um dos meus sonhos. E foi nesse dia que eu postei, mas eu acho que eu dei início a esse sonho quando eu realmente comecei a levar basquete a sério, quando eu comecei a levar aquilo ali como minha profissão, né? Desde que eu peguei, tipo, que eu subi para a primeira vez no adulto, né? Que eu joguei num time adulto, no esporte, em 2019, 2020, 2019 não, desculpa, 2013, não, 14, 15, eu acho que foi a época que eu tinha entre 20 e 21 anos. Ali, desde né, dessa época, tipo, eu falei, cara, agora, sei lá, acabou a brincadeira, tipo, eu vou jogar adulto, eu tenho que amadurecer, eu tenho que levar isso cada vez mais a sério. E eu sabia que, eu sei, na verdade, né, que tudo que a minha mãe, né, também como uma mãe preta, que fez tudo por mim, sabe? A minha mãe, ela fez tudo que, tipo, a mãe dela não pôde fazer por ela, né, por muitas N situações, né, a época, não ter tanto espaço, não ter um meio onde ela pudesse se infiltrar no esporte nesse período, até que acho que minha mãe iria pro lado da dança, porque ela gosta muito de dançar, né, acho que até por isso ela me colocou no balé, e eu fiz balé, sei lá, por 7 anos da minha vida, mas voltando a isso, tipo, eu acho que as dificuldades sempre foram maiores, mas eu acho que essas foram coisas que me motivaram sempre, que me motivaram a querer lutar mais, sabe? Querer fazer mais, querer não me acomodar, sabe? Então, acho que é isso que me motiva sempre. Né? Minha família é muito presente, meu pai, meu irmão, mas eu acho que a minha mãe, eu sempre coloco ela em destaque porque, sei lá, foi ela que deu início a isso tudo, sabe? Então, é isso. Uma perguntinha aqui de curiosidade que surgiu, você falando do balé, que você fez 7 anos. O balé, assim, qual o impacto, assim, que o balé acabou tendo na sua vida? Porque a gente sabe que as bailarinas são muito dedicadas, muito focadas, e também tem um impacto físico muito forte, né? Então, não sei, assim, quais foram as lições que você conseguiu tirar do balé? Cara, eu acho que, em questão, né, quando eu comecei no basquete, tinha uns
Teve técnicos meus que falaram que eu era muito leve, que eu conseguia fazer os movimentos assim bem delicados, bem assim tranquilos. Eu acho que isso teve um pouco a ver com o balé, sabe? Porque o balé é isso, tipo, é muita cobrança, né? É cobrança mesmo de tudo, né? Tudo tem que estar perfeito, não pode ter tipo nenhum erro. E a disciplina, né, com tudo, o cabelo tem que tudo estar perfeito. E também essa questão da leveza que as bailarinas tinham que passar, né? E sempre que eu vejo alguma apresentação de balé, eu sempre sinto isso das bailarinas, tipo, que elas são leves, que elas estão ali, sabe, flutuando no palco. Então, acho que foi um pouco disso. E acho a influência, né, que teve pra mim. Ah, com certeza, acho que é isso mesmo, a leveza e o foco. E aí acaba que você se decidiu pelo basquete, né? E que sorte, porque você é um dos grandes nomes do basquete feminino brasileiro. A cada ano, a cada temporada que passa, você ganha mais experiência. No Brasil, você já defendeu os clubes do esporte, Americana, Uninassal, Sampaio Corrêa, pelo qual você foi campeã em 2019, o clube que você defendeu na temporada passada. Você foi eleita a revelação do campeonato em 2016, 2017. Além de prêmios individuais, você já participou de 2 Jogos das Estrelas e já jogou fora do país, defendendo a União Esportiva do Portugal. E agora você está novamente em Portugal, mas defendendo o Benfica. Sim. Então, Isso. para você, qual o momento mais marcante entre tantos, né, a nível de clube, ainda a gente está falando, e como é que é o basquete, assim, como é que é a estrutura do esporte na Europa? Você se adaptou bem? Sofreu bastante? Então, acho que o primeiro momento, assim, mais marcante que eu tive foi quando eu cheguei aqui em 2017. E a gente, 2017, 2018, eu acho que foi a temporada. E a gente foi campeã, tipo, no meu primeiro ano aqui. Então, isso foi muito marcante, porque a gente tinha, tipo, uma rotação de 7 jogadoras, 7, 8 jogadoras. E a gente chegou em todas as finais, tipo, das taças que tiveram aqui. E a gente não ganhava. Tipo, a gente chegava a todas as finais e não ganhava. Tipo, foi umas 4 finais. E aí, quando chegou na final, né, que era a mais importante do campeonato, a gente conseguiu ganhar. Então, esse time e esse título, tipo, ficou muito marcado aqui. E, assim, sempre, desde esse primeiro ano até hoje, eu sempre fui muito bem recebida. Tanto o pessoal da cidade quanto o pessoal do time sempre me recebeu muito bem, né? Não tenho, assim, grande dificuldade com nada, até porque a língua é a mesma. E a adaptação foi, assim, muito rápida, né? Então, Portugal aqui é como se fosse já o meu segundo país, né? Já tô aqui há 4 temporadas, praticamente. Bom, você é presente na seleção brasileira adulta desde 2017 e você mesmo afirmou que nada foi como o ano de 2019, que além do título da LBF, como a gente mencionou, te trouxe o Pan-Americano de Lima e o bronze na AmeriCup. E foi em 2019 que a seleção começou a treinar com uma nova comissão técnica liderada pelo José Neto, e aí as coisas começaram a mudar e os títulos vieram. Ano passado, inclusive, o Brasil foi bronze na AmeriCup com excelentes atuações ao longo do torneio. O que você acha que aconteceu de diferente para que tivesse esse clique e as coisas engrenassem? Qual é o potencial da seleção, na sua opinião? Eu queria dizer que 2019 foi o último ano em que todas as pessoas foram felizes. Eu, especialmente por um motivo, né, Paola? Realmente, olha, parece que foi ontem, mas realmente 2019 foi o último ano feliz. Então, eu acho que a comissão, né, a nova comissão, os novos técnicos e tudo mais, todo mundo que veio para agregar, eu acho que teve uma diferença, uma diferença interna, né, de como a gente se via, de como a gente né, expressava aquilo, tipo, o nosso basquete. Então, eu acho que foi mais uma ajuda da gente olhar para dentro e ver que, tipo, a gente tem potencial pra caramba, a gente trabalha pra caramba. E, cara, a gente tem que conseguir mais do que isso, a gente tem que querer mais. Então, acho que a comissão trouxe isso, né? A parte de trabalhar duro, trabalhar cada vez mais nos clubes para chegar nas seleções, né? E tá cada vez melhor. Eu acho que a gente conseguiu ver a gente mesmo nesse ano, né? Que foi um ano, assim, muito feliz, que a gente foi... Pô, nem tem palavras para esse ano. Esse ano foi mesmo incrível. Tipo, isso tudo só por questão de se olhar, sabe? Acho que a maior chave foi isso. A gente acreditar mais na gente
e também ter pessoas ali fora, né, que faziam valer, sabe, o nosso esforço, sabe? Não sei, não ser como foram os outros anos, sabe? Em questão da equipe, da união, da energia, né, que se tinha, a energia foi totalmente diferente, sabe? Parecia que tipo todo mundo ali estava se unindo a primeira vez, sabe? Então, eu acho que esse ano, 2019, foi o início de um trabalho muito grande que a gente vem fazendo e que a gente quer continuar, né, agora com o pré-mundial. A gente quer colocar nosso trabalho em prática. As meninas, tipo, vieram para fora do Brasil. A gente tá trabalhando muito nos clubes, sabe, para chegar agora e conseguir, sabe, mostrar nosso potencial, mostrar o que a gente vale e porque a gente merece também, cara. A gente trabalha muito, sabe? Então, na minha visão, acho que todo mundo tá fazendo o seu melhor, né, fora da seleção, nos clubes, sabe, trabalhando da forma certa para chegar na seleção e a gente arrebentar, sabe, conquistar essa vaga e tirar esse, não é nem peso, mas tipo, sabe, conseguir isso de uma vez e ir pro Mundial, treinar tranquila, né, depois, quando for o momento. Ah, sem dúvida, é um peso, meio que um fantasma que fica, né, rondando assim. Então a gente tá aqui na torcida para que, enfim, vai dar certo. Que nem a Carol falou, 2019 foi o último ano feliz, mas quem sabe a gente não tem umas poucas alegrias aí para dar uma aliviada no coração. E agora a gente vai falar de um tema um pouquinho... Diga, pode falar. Não, eu acho que, assim, não foi o último ano feliz, mas acho que foi um primeiro ano muito bom, né? Porque depois que você tem um resultado muito bom, o que você espera é sempre, né, resultados melhores. Mas eu acho que nesses anos, né, que passaram, né, que realmente a não classificação da Olimpíada e os bronzes que a gente veio conquistando aí na Copa América, foram também resultados positivos, porque a gente ali aprendeu também muita coisa, sabe? Então, eu acho que, assim, 2019 foi um ano épico, mas depois se continuou trabalhando e eu acho que a gente, nesses anos de trabalho, conseguiu ver que a gente consegue ir além. Então, é isso, tipo, continuar trabalhando para a gente ter um ano épico ou igual ou ainda melhor, sabe, que 2019. Ah, sim, não, mas com certeza. Agora eu acho que a Carol, quando ela falou de 2019, ela falou da vida no geral, não de vocês. Vocês aí foi um começo de né, Carol, de um crescimento que vai continuar agora, da vida. E assim, 2019 a gente não estava ainda nesse momento da pandemia 100%, né? Ainda estava aparecendo os primeiros casos lá na China. E porque o Raptors ganhou o título da NBA, é por isso. De vocês da seleção é só alegria. Agora vai crescendo, e assim continue. Mas infelizmente 2019. Mas agora a gente precisa falar de um tema, infelizmente, que sempre é recorrente no Brasil e necessário. A gente sabe quão machista é a nossa sociedade e como reflexo o ambiente esportivo é mais ainda. Não é só uma questão de diferença e muito grande de salários, é de patrocínio, de investimento, de estrutura, visibilidade. Isso se reflete na cobertura e na transmissão que se dá nos campeonatos femininos. Então a LBF, por exemplo, cujo slogan é Levante a Bola Delas, e que sempre começa no dia 8 de março, né, que é o Dia Internacional da Mulher, por exemplo, não é transmitida pelas grandes emissoras como a ESPN, Sport TV. Tem uma transmissão aos domingos pela TV Cultura, mas já vem num horário prejudicado. E além de sofrer com as transmissões que são feitas, né? Uma vez que não é raro que os comentaristas e narradores errem o nome, por exemplo, das jogadoras. E muitas delas acabam se manifestando, reclamando nas redes sociais. Então, o que a gente queria saber é como vocês, jogadoras, sentem essa diferença e lidam, né, com essas diferenças. E já que a gente está falando de basquete feminino, quais são as mudanças que você acredita que já foram feitas e as outras que ainda podem ser feitas para melhorar a qualidade do campeonato, da transmissão, né? Então, é um tema que é muito triste, né? Ainda, no século XXI ainda ser falado, né? Tipo, mas é um tema muito necessário, que a gente sabe que existe e a gente sabe que a gente precisa falar, quando a gente tem, né, um lugar de fala. E a gente sofre com isso todo dia, né? A gente lida com isso, o machismo, né? As diferenças, né? A comparação tá ali porque a gente trabalha, né? Como eu falei, a gente trabalha mesmo tanto, a gente, né, tem um desgaste muito grande
que é o mesmo que eles têm, sabe? Não tira o mérito, né, de cada um tem o seu mérito, mas eu acho que a gente trabalha muito, sabe? Então a gente deveria, né, minimamente ser reconhecida pelo nosso trabalho, sabe? Minimamente deveria ter o apoio desses canais, sabe? Não só porque é feminino, não vai dar o mesmo tipo de audiência, sabe? E sim acreditarem mais no feminino, sabe? Porque com o apoio a gente consegue mostrar resultados, sabe? Com o apoio a gente consegue mostrar que o nosso basquete, tipo, é tão interessante quanto o dele, sabe? Quanto assistir o masculino jogar na televisão. Mas eu acho que sim, a gente tem tido, né, pequenas mudanças, crescimento, né? Desde quando eu tô no meio do basquete, mas eu acho que ainda foram mudanças pequenas, né? Porque acho que aquilo tá muito aquém, né, ainda do que a gente merece, né? Porque a gente hoje tem, né, a Damires, tem a Érica, tem a Clarissa, né, como as nossas referências aí, e elas, né, tendo essa carreira toda, esse tempo todo de carreira, ainda não são reconhecidas, né, do meu ponto de vista, como deveriam, sabe? Então, eu acho que é a gente falar, a gente se expressar mesmo, né, quando acontece esse tipo de coisa, porque só assim as pessoas vão ver né, vão dar um tipo de, né, vão ter uma visão, vão olhar pra gente se a gente se manifestar. E o que eu espero, né, com isso, né, que às vezes que a gente nem usufrua disso, né, do que a gente está lutando para ter, e que sim as próximas gerações não tenham, né, que também passar por isso, que elas já tenham, né, um caminho mais fácil pela frente. Que você falou, inclusive, quando a gente gravou com a Damires, ela mencionou bastante, né? Ela é a única brasileira hoje na WNBA e as pessoas não conhecem. E ela fala, inclusive, isso, olha, não é questão de arrogância, de prepotência, não. É porque hoje, se a gente olhar pra NBA, a gente sabe que tem um Raulzinho lá. E as pessoas falam sobre isso, né? As pessoas falam sobre o Raulzinho, Didi. Inclusive, falam até demais e falam muita besteira. E quando olha pra WNBA, a gente não vê isso. A gente não tem esse reconhecimento, sabe? Sim. Putz, são pouquíssimas franquias, já parte por esse ponto, são poucas franquias que tem lá dentro, então as jogadoras que conseguem se manter no elenco, ano passado a gente viu cortes assim de jogadoras, a Gabby Williams foi cortada, sabe, jogadoras assim, boas, jogadoras essenciais para as equipes, mas é porque não tem espaço, porque tem poucas franquias, e a Damires conseguisse manter lá no Lynx, que é uma franquia que já foi campeã 4 vezes da WNBA, e a gente não falar isso, e na temporada da bolha, ela ter sido uma jogadora importantíssima para a equipe, principalmente para conseguir avançar nos playoffs, e a gente não falar isso, sabe? É muito triste, né? E a gente fala sempre do apoio sobre... Não precisa... o que eu posso fazer? Eu não tenho dinheiro, etc. Mas você tem a sua visibilidade como uma pessoa que utiliza redes sociais, você pode seguir o trabalho dessa atleta, você pode indicar essa atleta para uma parceria, para uma marca, por exemplo, de materiais esportivos, para uma academia, enfim, né? Tem N coisas, né, que se pode fazer para ajudar, sabe? Às vezes as pessoas, né, muitas vezes eu vejo isso, poxa, divulga isso para mim, faz aquele vídeo, só que as pessoas às vezes nem seguem a gente, sabe? Muitas vezes já vi isso. Pessoas nem seguem, cara. Só que pra gente, a gente trabalha com a nossa imagem, né? Mesmo no Instagram, a gente precisa disso, dessa divulgação, que as pessoas sigam, para que as pessoas vejam que a gente está trabalhando, né? É uma forma de ver, meio de ter um acesso ao atleta. E, assim, inadmissível eles não falarem da Damires, sabe? Inadmissível ela ter meninas, às vezes, ter pessoas, né, que não conhecem ela, sabe, cara? Ela é a nossa única brasileira lá. Sabe, independente de ela jogar ou não, ela tem que ser reconhecida, porque, cara, ela é nosso ponto de esperança, né, no meu ponto de vista. Ela tá ali, sabe, motivando todo mundo, as novas gerações, as que já passaram por lá, sabe? Então, não pode acontecer isso, é algo que, sei lá, é inadmissível mesmo. E hoje a gente vê, só pra gente fechar esse assunto, a gente vê só hoje, assim, no final de 2021, 2022, a Janete, né, que foi uma mulher que participou do Comets, que é uma das equipes que tem o maior número de vitórias de títulos dentro da WNBA, só hoje, agora,
Foi bem no finalzinho de 2021, né, Paola, que ela começou como comentarista na TNT. Então ainda tem mais esse ponto da falta desse reconhecimento da atleta importante que ela foi, tipo, do quanto ela chutou portas, né? Principalmente sendo uma mulher negra. E agora, só nesse pós-carreira, só nesse momento, ela está como comentarista fixa, sabe? Sim. Como pode acontecer isso, cara? Ó, a mulher fez uma história, a mulher ganhou não sei quantos anéis, sabe? Eu sei que a gente tem uma visão, né, muito diferente de quem não tá nesse meio, de quem não precisa viver disso, sabe? Mas as pessoas, né, os torcedores, o apoio, cara, é sempre bem-vindo, sabe? E sendo uma Janete, né, como assim? Como ela nunca teve esse reconhecimento antes, sabe? Olha quantos anos já passaram que ela tem todas essas conquistas, sabe? Que ela é o nosso exemplo, que ela é, né, uma ídola aí para tantas pessoas como é para mim, sabe? Então, são coisas que às vezes a gente tem que saber lidar, né? E usar isso como combustível, sabe? Tipo, isso não pode acontecer com as próximas gerações, sabe? E é isso. Entrando num outro ponto bastante delicado dentro do basquete, você é LGBTQIA+, e posta vários conteúdos na sua página no Instagram sobre o orgulho, né? Encorajando as pessoas a não se sentirem sozinhas, pois o mundo está melhor do que era antes, né? Tem uma frase muito bonita que você escreveu, que é: não desista de ser você só porque o mundo ainda não é bom o suficiente para todo o seu brilho. É sempre muito importante que pessoas tenham uma influência como você e usem a sua voz, que usa a sua voz e usa as suas plataformas para expressar esse apoio, principalmente em pautas sociais e humanas tão importantes. Principalmente porque a visão que eu tenho assim, é que no feminino essa questão consegue ser, entre várias aspas, mais fácil de ser aceitada, né? No masculino, a gente vê que tem muitos atletas que ainda escondem muito por medo de boicote mesmo, de não conseguir trabalhar. Como foi para você esse processo de se mostrar para o mundo como LGBTQIA+, considerando que o esporte ainda é um meio bastante preconceituoso e machista? Você acha que hoje a tolerância nesse meio é consideravelmente menor? Então, acho que hoje é consideravelmente menor, mas acho que as pessoas ainda, por exemplo, né, acho que é aquele tipo de pessoa que pela frente, tudo mais, mas ainda tem muito daquelas pessoas que ainda não respeitam, né? Porque aceitar, ninguém tem que aceitar, né? O gosto, né? O que a pessoa gosta, mas eu acho que o respeito, sabe? Pela opção sexual de cada pessoa, né? Então eu acho que para mim, né, isso eu me tornei mais livre, né, com esse conteúdo e mostrar para as pessoas, né, e não sentir nenhum tipo de opressão. Acho que foi quando eu, né, contei para minha mãe. Então para mim isso foi assim o momento mais libertador, porque a minha mãe é a pessoa mais importante para mim na minha vida. E quando eu contei para ela, cara, o resto era só o resto, sabe? Tipo, claro, né? Eu tive apoio dos meus irmãos, dos meus amigos. E, assim, desde quando comecei a postar nas redes sociais, eu sempre tive muito apoio, né? Das meninas, das minhas colegas de equipe. Então, e sempre me motivou a querer apoiar, tá? Até porque eu sei que nem todo mundo, nem toda mãe vai ser como a minha mãe, né? Assim, tem, né, a cabeça fechada, por tudo, né? Essa coisa estrutural, né? Que já vem com tudo, né, da época e tudo mais. Antigamente as pessoas não verem isso como uma coisa normal, né, como uma coisa que, não sei, achar que a pessoa quer uma fase e tudo mais. Tem muitas pessoas que veem dessa forma, né? E o que eu tento passar realmente é isso, sabe? Que você, né, dentro dali de onde você vive, né, assim, acho que no meio do esporte hoje a gente tem, né, um pouco mais de espaço, né, porque a gente acaba ganhando visibilidade pelo que a gente faz, né, pelo nosso trabalho. Então acho que tem um pouco mais essa facilidade das pessoas, tipo, respeitarem mais, porque sabem quem você é como atleta, entendeu? Então acho que isso é muito associado. Então o que eu tento passar realmente é isso, sabe? As pessoas que, independente do meio que elas vivam, que elas não se escondam, sabe? Não parem de ser quem elas realmente são, né? Eu sei que às vezes o melhor momento não é o meu momento, é o momento, né,
que a pessoa se sente confortável por aquilo, mas o meu apoio é sempre isso, sabe? Para as meninas também que vão passar pelo mesmo processo que eu passei, é tipo assim, não se esconder, não tentar se esconder do mundo, sabe? Se você é assim, só se aceita, se ama, porque tipo as coisas só vão melhorar. Então eu acho que tudo melhorou ainda mais para mim quando eu consegui me amar exatamente do jeito que eu sou, sabe? Então é isso. Muito linda, sério, muito linda a mensagem e tenha certeza que aqui quem vai te ouvir e quem vê os seus conteúdos no Instagram, por exemplo, se sente muito mais confortável, muito mais... não é só questão de identificado, né? Como você falou aquela frase, assim, você não está sozinho, você realmente tem outras pessoas assim. E é isso, é sempre a questão de se amar e de se aceitar. Então, muito obrigada também por ter falado sobre isso. E agora, pra gente acabar essa parte que a Carol gosta quando fala, né, que é antes do nosso bate-volta, que pra ela é bate-bola, mas eu falo bate-volta. Fala, você na sua cabeça. Bate-volta, ué. Não, mas é bate-volta. A gente pergunta, ela responde, ué. O mundinho Paola Gunning, né? Ué. É um bate-volta. Então, a última que a gente quer te fazer é que você chegou a treinar com a Lenda Janete, que a gente tava falando tanto aqui, quando você tinha 15 anos. Então, o que a gente queria saber é como é que foi essa experiência de treinar com uma lenda como ela, que sempre é tão incrível e ajuda muitas jogadoras a se desenvolverem, inclusive a Damires, e quais são as suas referências no basquete? Então, eu acho que, né, eu já tinha escutado falar dela, mas nesse momento em que eu chego lá e vejo ela, cara, eu fiquei fascinada, tipo, comecei a ver vários vídeos, e eu falei, cara, eu quero ser que nem essa mulher. Tipo, eu quero chegar onde ela chegou, sabe? Exatamente por isso, né? Por ver ela como um espelho, sabe? Ver ela como alguém, né, que torna o nosso sonho possível, né? Como é hoje a Damires, como é hoje, né, a Érica, a Clarissa, que são as referências, né? Que para mim também são referências, são pessoas que, né, que eu convivo, né? Tenho no convívio na seleção e que são, para mim, mulheres fodas, sabe? Tipo, mulheres que passaram por muita coisa e conseguiram, sabe? O seu espaço, conseguiram, sabe? Usufruir disso, viver do basquete, sabe? Que é importante. Então é isso, acho que são elas os meus espelhos hoje, né? São as mulheres, né? E são pessoas que conquistaram lugares que é isso, que me dão força para eu poder continuar, sabe? E acreditar que eu posso chegar lá. Eu vou continuar. Então, vamos dar início agora, Rafa, ao bate-volta, ao bate-bola, tá? Bate-volta para mim, bate-bola para Carol. Umas perguntinhas rápidas de curiosidade antes dos nossos 2 desafios finais. A primeira é: você torce para algum time da NBA e sonha em jogar com alguma jogadora ainda? Eu não assisto muito NBA, mas eu gosto de alguns jogadores, né? E eu gosto de ver jogando. Mas não torço, assim, para nenhum time em específico. Mas gosto, assim, de assistir, cara. É algo, né? E sempre que eu tenho tempo, né? Eu dou uma assistida. Só que é meio complicado, né? Que a gente também tem essa vida corrida. Então, eu nem sempre consigo assistir. Qual foi a segunda pergunta mesmo? Se tem alguma jogadora com quem você sonha jogar ainda? Eu acho que seria a Marine. A Marine, que joga hoje no Lyon. E a J-Load, que joga no Celtic Storm. Eu acho que é isso. Não sei se ela ainda tá lá esse ano, mas até a temporada passada ela tava lá. Ela renovou, inclusive, essa semana, se eu não me engano, pra voltar. Sim, eu acho que seria mesmo... seria muito legal. Você não falou qual torcedor, grito. Qual jogador você acompanha? Não fale LeBron James. Deixa. Pode falar. Então, eu gosto muito do Curry, né? Um cara fantástico, né? A gente não tem o que dizer. Gosto muito também do Campasso, né? Que é o armador argentino, que tá no Denver. Como é o nome? No Denver. Isso. Eu também, tipo, gostava muito de ver ele jogando na Espanha, né? Tem uns highlights dele lá, tipo, ele é sensacional. E, assim, sempre que posso, tipo, eu tento assistir, né, os brasileiros que estão lá. Gostava muito de ver o Bruno Caboclo, o Felício, né, que são aí
os nossos... Eu não lembro, assim, mais ninguém falar agora nesse momento. Mas sei que o Raulzinho também, né? Já tá lá há muitos anos, mas também acho que eu nunca vi ele jogando, assim. Mas o Bruno e o Felício são caras, assim, que eu torço também, que... Sei lá, que também trazem também um tipo de esperança, mesmo sendo, né? Vias totalmente diferentes, são caras, né, brasileiros, estrangeiros que estão lá, que conseguiram conquistar o seu espaço, sabe? Então, acho mais pela luta black mesmo. Pessoas aí que eu admiro. Massa. Pra você, tem algum jogo que tem um jogo bastante físico e adora marcar e se dedica dos dois lados da quadra, qual jogador é mais difícil que você já teve que marcar? Jogador é mais difícil? Assim, eu acho que no mundo da alta performance, né? Quando a gente joga aí contra esses times, França, Austrália, eu acho que a gente entra e todas as jogadoras são difíceis de defender, porque elas também trabalham muito, né? Tipo, às vezes umas não são tão físicas, mas, tipo, são mais ágeis e tudo mais. Então, acho que essa dificuldade vem sempre quando são jogadoras, assim, de alto nível, né? Esses jogos que a gente jogou, por exemplo, contra do pré-olímpico, da Copa América, sempre quando a gente vai, né, jogar as finais ou semifinais, os jogos são muito difíceis. Então, acho que não tem uma jogadora em específico, mas eu acho que é mais difícil defender uma jogadora aquela jogadora que é pontuadora, sabe? Ela mais dá muito gosto de defender porque você tem uma missão de tipo assim, aquele dia ela pode ser melhor sempre, mas naquele dia ela não vai ser. Então, eu acho que a motivação, né, faz a defesa ser assim melhor. Pergunta difícil, eu acho, quer dizer. Qual é o seu hobby preferido e não pode falar basquete? Pelo amor de Deus. Nem treinar. É praia. Ah, boa. Ainda mais carioca, né? Foi fácil, hein? Foi bem fácil. Me decepcionei aqui. Sol, praia, tipo, acho que isso é a segunda coisa que eu mais gosto na vida, tipo, tá pegando sol, tá na praia, tá de boa, tá tranquilo. Qual o seu maior sonho com o basquete e fora dele? Eu acho que meu maior sonho, né, é chegar numa W, né, mas eu acho que passo a passo, acho que isso é uma questão de oportunidade, trabalho e foco, mas é sim um dos meus sonhos, né? Acho que toda jogadora tem esse sonho ou gostaria de um dia poder participar de um draft, um dia, né, poder estar lá. E eu acho que um dos sonhos é poder, não sei, cara, conseguir manter minha família bem, conseguir tudo que eu almejo, sabe, para minha mãe, ver ela realizar os sonhos dela seria uma grande realização para mim, porque ela estando feliz, eu também estaria feliz. Então é isso. Ai, que resposta linda, amei. Sério, maravilhosa. Agora, revela pro pessoal, por que você sempre usa a camisa de número 5? Poxa, é por causa de um técnico meu, que se chama Agostinho, que foi meu técnico de sub-15. Tipo, ele me contou uma história, né, sobre o número 5, que ele amava o número 5 e tal. Não sei. E depois que eu escutei aquela história, né, e eu gostava muito dele, até tenho, tipo, um carinho muito, muito grande por ele, né? Você chamou ele de pai. E todo mundo falava que ele era meu pai. E depois disso, eu, sabe, levei aquilo pra mim. Eu falei, cara, eu quero ser a número 5. Porque pra mim o número 5 foi ali, tipo, aquela história que ele me contou, que hoje, tipo, se me perguntar, eu nem lembro assim tão bem da história, mas aquilo me motivou, sabe? Aquela vontade, aquele gosto que ele teve usar 5, ele passou aquilo pra mim. Então, desde então, né, por causa dele, o 5 virou o meu número. Qual o seu filme preferido? Vocês vão rir de mim, mas vou falar outro. Não vou falar esse não. Peraí, deixa eu pensar. Não, tem que falar. A gente gosta dos outros, né, Paola? Estamos curiosos pra saber que filme que é esse aí que você ia falar. Pode falar. Espaço é livre. Eu gosto muito de filme de desenho. Ah, eu amo também. Então, acho que hoje os meus filmes preferidos é Moana. Ah, que lindo. Jamais eu vi. Sério,
representatividade mas assim tem um enorme. Sim, mas também tem um. Até eu coloquei o nome da minha cachorra, pra vocês verem, quanto eu gosto de cachorro. E tem outro filme também que foi bem marcante pra mim, que é Poder Além da Vida, que é um filme de um ginasta, sabe? Que ele quebra, tipo, uma parte da canela assim toda e depois tem que se reabilitar. E, assim, conta uma história, né, que a gente vive muito no esporte, sabe? Que é passar por lesão e ter esse momento difícil, né? Então, esse Poder Além da Vida é um filme que eu também gosto muito, assim, um filme mais sério, né? Legal, esse aí eu não conhecia. Vou anotar aqui pra procurar depois. E agora a última, vou procurar. E a última perguntinha, talvez essa seja difícil, ou não, já tô imaginando até. Qual é a comida que você mais gosta? Estrogonofe. Ah, achei que você fosse falar arroz e feijão, principalmente estando fora. Então tá bom, Nossa, estrogonofe também. muito ágil, né, mano? Né? Ela tá Já muito sei, rápida, pô. Carol. Tá muito rápida. É porque eu Chateada. gosto muito das mesmas coisas, tipo, por exemplo, eu falo, né, até as meninas, tipo, às vezes, né, quando convivem comigo, falam, cara, vai tomar café com leite de novo, com pão, queijo e ovo. Cara, eu gosto de comer sempre as mesmas coisas, então não tem como eu mudar esse estrogonofe, sabe? Então, as coisas que eu como desde pequena, eu como até hoje. É isso. Não, tá certíssimo. Eu também sou muito assim, gosto muito das mesmas coisas, então fico bastante nelas. Mas você foi muito bem. Eu espero que agora, nos nossos desafios finais, você... Vamos ver se vai ser tão rápido assim, né, Carol? Bora para o primeiro. Agora, a hora da verdade, você tem que escolher 5 itens ou pessoas sem as quais você não vive sem, que definem quem é Rafa. Não pode botar, ai, família, tipo, não. Tem que escolher, não pode negócio de geral, não. Tá bom. Lúcia, mãe, Carlos, pai, Rafael, irmão, melhor amiga, Alana, e vou colocar aqui a minha Dindinha, né, que era uma tia minha que teve presente a minha infância toda, que hoje, tipo, faleceu por conta do Covid, mas acho que essas são hoje as 5 pessoas que eu não conseguiria viver sem. Gente, Carol, ela tá muito rápida mesmo. É, acho que ela estudou, hein? Pois é, tô achando que... Vamos ver agora. Esse é o último. É a última chance que você tem. Eu estudei no podcast da Mili, brincadeira. Acho que estudou mesmo, viu? Essa é a última chance que você tem pra mostrar que você é humana. Mesmo que você sofre com os desafios. Para finalizar, a Carol teve a ideia de montar uma playlist. Então todo mundo que passa no NBB e no LBF das Minas escolhe uma música e ela coloca lá. Então já teve de tudo. Legião Urbana, The Weeknd, Pagode, Zeca Pagodinho, tudo. Qual vai ser a música que você escolhe? Assim, pode ser a música do momento, a música que você mais ouviu na vida, a música que você diria que define você. Hoje eu vou colocar a música que eu mais escuto porque, tipo assim, eu sou muito fã de música. Eu amo escutar música, eu não vivo sem música. Mas a música que eu tenho mais escutado nesse momento, só pode ser uma, né? Isso, uma só, hein? Tá vendo? É difícil. Isso, é um pouquinho mais difícil que eu tô entre duas. Tem que Mas escolher. pode ser. Tanto que não seja Matuê nenhuma das duas, tá ótimo. Eu acho que é Jamile, A Fé Faz um Herói. Ah, boa. Então, Curando. é Jamile com Y no final, A Fé Faz o Herói. É uma música que a Jade, né, que foi medalha de prata na Olimpíada, cantou até, colocou nos stories dela. É uma música que ficou bem marcada pra mim. Bastante marcada mesmo. Eu tenho escutado nesses últimos dias bastante. Ou seja, Carol, ela não é humana, porque ela simplesmente destruiu todos os desafios. Teve dificuldade nenhuma. Que isso? Você estudou mesmo, pode falar a verdade. Aqui é um espaço Não. Ela não escolheu um Matuê, né? Mas Temos preconceito com o Matuê. Mas eu ouvi, acho que na altura aí que teve, na época que teve o da Damiris, eu dei uma escutada. Mas assim, já não lembro de nada, então não estudei mesmo. Foi só, tipo assim, vou lá, vamos ver como é que vai ser. E foi perfeita. Então agora, enfim, a gente finalizou de fato o bate-volta, o bate-bola e os 2 desafios. Você foi muito bem. Eu vou deixar a Carol dar as palavras finais
né, enquanto ela está procurando a música. E depois você também dá o seu recado pro pessoal, falar pro pessoal te seguir, falar o que você quiser, que o espaço é teu, e agradecer você por estar com a gente aqui. Carol? Oi, já achei a música, tá adicionado. Queria falar primeiro que a gente vai disponibilizar essas playlists. Como a gente começou a fazer o LBF das Minas um pouco depois, então quando chegar mais ou menos a 20 músicas, assim, a gente disponibiliza para ter uma playlist maior, né, com uma variedade maior de músicas, e vocês poderem ouvir durante mais tempo. Mas eu queria agradecer a Rafa, a gente queria gravar com ela há um bom tempo. Queria dizer que o Sampaio é meu time da LBF, inclusive. Então foi um enorme prazer para a gente gravar com você. A gente admira muito seu trabalho, principalmente a forma como você se posiciona no extra-quadra. Acho que isso é um dos pontos mais importantes sobre atletas, né? A gente não vê muito isso no Brasil. No basquete, no feminino, a gente vê com mais frequência, mas se a gente olhar para outras modalidades é muito difícil, né, de ver atletas se posicionando, levando realmente pautas importantíssimas à tona para a mídia, principalmente no momento que a gente está vivendo hoje, no ano que a gente está, é um ano decisivo para o nosso futuro, porque a gente quer, principalmente para os nossos, pessoas negras que estão morrendo cada vez mais nesse governo tenebroso, né, e com tudo que vem acontecendo no país. Então, queria agradecer realmente pela conversa, por ter topado. A gente sabe que vocês estão quase no começo do pré-olímpico, perdão. Já aumentei as coisas. Do pré-mundial. Já botei uma energia maior, entendeu? Pré-olímpico, já foi pra frente. Já previu o futuro. Profetizou, mas aí do pré-mundial, então... que a gente queria agradecer mesmo. Acho que a Paola também tá com o mesmo sentimento que o meu. Eu não tenho palavras realmente para agradecer ter topado conversar com a gente, ainda mais você no Portugal, como a Carol falou aí, antes não do pré-olímpico, do pré-mundial, ela já tá jogando pro universo as palavras, vai dar frutos. Então, te agradecer muito, Rafa, agradecer pela sinceridade, por se abrir, para você continuar arrasando dentro e fora das quadras. E agora o espaço é todo teu também para dar a mensagem aí. Muito obrigada pelo convite, é sempre um prazer, né, poder contar um pouquinho da minha história, poder contar como eu cheguei aqui. Muito obrigada pelo convite, não estava à espera e foi um convite muito legal, né, porque já fazia um tempo que eu, né, porque desde a pandemia, quando teve aquelas lives, né, já fazia um tempinho que eu não falava, e hoje em dia até gosto mais, né, desse momento de falar, de poder expressar, até porque eu consigo me posicionar melhor, até porque eu entendo melhor as coisas, né. Então, eu acho que é isso, eu sou muito grata, né, pelo carinho e pelo convite, e dizer para as pessoas, né, que acompanham, né, sempre que puder, compartilha, curte, sabe, igual vocês falaram, né, sabe, indica para algum patrocinador se tem oportunidade de fazer isso, sabe, porque pra gente é muito importante esse apoio, né, não só no Instagram, mas sim, na vida real mesmo, ir lá assistir um jogo, essas coisas são muito importantes, sabe? Pra gente, né, ver um jogo aí, arquibancada cheia, isso, é motivacional. Então, sempre que você puder apoiar o basquete feminino, sendo, curtindo a página da LBF, curtindo a gente, apoiando nossos vídeos, repostando, isso é muito importante pra gente, sabe? E é isso, gente. Meu @ é Rafa Basquete, pra quem não me segue. Quem quiser seguir e ir lá, né, gostar do meu conteúdo, segue, compartilha os vídeos. Eu, sempre que posso, estou aí respondendo o pessoal, né, também não tenho, tanto seguidor, mas sempre que posso eu tenho esse contato, sempre que possível eu faço o máximo para conseguir estar respondendo todo mundo, estar dando, né, como diz a palavra? Receber, calma, esqueci a palavra, mas tentando compartilhar o carinho que eu recebo, sabe, sempre que eu posto eu estou tentando da melhor forma, né, dar de volta esse carinho que as pessoas dão para mim nas minhas redes sociais. Muito obrigada, é isso, fiquem com Deus, se cuidem aí, pessoal, e atentos aí com o Covid, que a gente não pode dar mole. Exatamente. Com essa mensagem final aí, continuem se cuidando, que voltamos a ter médias diárias de óbitos muito grandes aqui no Brasil, então cuidem-se, como ela falou,
Valorizem as mulheres, sigam a Rafa nas redes sociais dela aí para continuar dando apoio, divulgando, né, tudo que ela faz. E é isso, muito obrigada por estarem com a gente. A gente volta no próximo LBF das Minas com mais erros meus e da Carol, porque isso já faz parte. E é isso, muito obrigada, Rafa, e até a próxima. Obrigada, gente. Até a próxima. Tamo junto. E é nóis. É nóis. Tchau.